E hoje nós trazemos mais um treinamento, né, para as nossas consultoras. Hoje vamos falar de técnicas de venda, a nova era das vendas. Um assunto muito pedido, né, um tema muito pedido por vocês, né, pelas nossas consultoras. E é um material muito bacana que a gente preparou para vocês e vamos ver a seguir. Venda inteligente, técnicas de alta conversão para semijoias. O mercado de semijoias está em constante evolução e as técnicas de venda também precisam se adaptar. Este treinamento foi desenvolvido para apresentar estratégias atuais que realmente funcionam e geram resultados expressivos. Vamos explorar como construir conexões autênticas com suas clientes e transformar cada interação em uma oportunidade de venda de sucesso. Conheça para encantar, entenda para vender. Bom, o que a gente precisa pensar primeiro? O que gera a venda? A venda ela é gerada através de conexão e não ao contrário, né? Eu quero que você faça uma análise agora. Se estiver passando uma pessoa na sua rua que você não conhece, você vai chegar até essa pessoa e tentar vender um produto, né? Agora, se você conhece uma pessoa, se você tem um certo grau de relacionamento, ou seja, uma conexão com ela, se você chegar nela e tentar vender o seu produto, vai ser muito mais fácil, né? O sucesso, né? Dessa venda. Então, começando aqui, conhecimento imersivo do produto, além do básico, detalhes sobre processo de fabricação, inspirações das coleções, diferenciais de qualidade, como exemplo, tecnologia antialérgica, durabilidade do banho, o verniz. É aquela coisa, né, gente, que a gente trata no sentido de você conhecer aquilo que você vende, né? Para toda vez que alguém te fazer uma pergunta, alguém te indagar sobre algo, você tenha uma resposta pontual, né? Você tem uma resposta que é exatamente daquilo que a pessoa está, né, tendo a dúvida ou questionando, né? E se você não conhecer, né, as peças, né, se você não tiver esse conhecimento, muito provavelmente você vai falhar aqui nessa questão. Então nós precisamos conhecer aquilo que a gente vende, tá? E é além do básico, né? Não somente que aquilo é uma semi-joia, que aquilo lá, aquela peça possui uma camada de metal e depois sobrepostas as camadas de ouro, prata, enfim, da forma que o aço ele não é um banho e sim um metal, né? Então todo esse tipo de coisa, né? Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos saber aquilo que a gente vende, né? E saber não é somente o básico, né? Como eu disse, é saber além do básico. Argumento de venda poderoso. Prepare respostas para perguntas frequentes e antecipe objeções com informações relevantes. Nesse caso aqui, gente, é como se a pessoa chegasse em você e falasse o seguinte: é, qual é, quanto tempo eu tenho de garantia desta peça? E você vai responder isso da seguinte forma: mas por que você quer saber da garantia? Não é melhor eu te informar como a gente não chega até essa garantia, né? Quais os procedimentos, quais os cuidados que você deve ter com essa semijoia? Está entendendo? Então a gente faz um paralelo, né? Antecipando a pergunta da pessoa, né? Isso é muito, é claro, não deixa de responder depois, mas você antecipa, no caso aqui, a própria resposta daquela pessoa. Isso demonstra um poder de conhecimento muito acima do normal sobre aquelas peças. Novidades e tendências. Esteja sempre atualizada sobre o que está em alta no mundo da moda e das semijoias. Aconteceu recente, né? A gente pode falar sobre isso, sobre o trevo, né? Da Virgínia, né? Que a Virgínia postou e virou uma febre, né? Todo mundo queria, todo mundo tinha, né? Então, um exemplo, se a gente tiver essa peça disponível e você não tiver um mínimo de conhecimento que essa peça é uma peça exclusiva de coleção, que é uma novidade, né, de nada adianta, né? Então você não consegue divulgar aquela peça como tal, né?
Você posta lá, um exemplo, um trevo de 4 folhas, ok, né? É um trevo de 4 folhas. Agora você faz uma postagem ou um vídeo explicando que aquela peça é uma peça derivada da coleção da Virgínia, que a Virgínia lançou e tudo mais. Então, vocês estão entendendo? É essa questão que nós temos que trabalhar, né? Sobre a gente ter o conhecimento, e conhecimento aqui nessa questão sobre moda, sobre a atualidade e tudo mais. Conecte-se, confie, conquiste. Inteligência do cliente. Primeira coisa, segmentação, gente. Identifique diferentes perfis de cliente, estilo, ocasiões de uso, faixa de preço. É o que a gente sempre fala, né? Vocês são consultoras, né? Você é uma consultora. Então você precisa encontrar uma forma de descobrir, de conhecer, né, as suas clientes a ponto de você saber exatamente o que ela quer comprar, né? E aí está a diferença, né? A revendedora é aquela que vende qualquer coisa, né? A consultora é aquela que vende o que o cliente precisa, né? E a segmentação é muito importante. Se eu chegar em você e perguntar para você agora, se você tem uma lista separada por clientes, né? De tudo aquilo que aquele cliente gosta, das 3 ou 4 ou 5 últimas compras, né? A maioria de vocês não vai ter, eu tenho certeza. Então, por isso que é importante. Compre lá uma folha, se você não tem uso de celular, né, comum, se você não tem ali acesso a um computador, um notebook, compra um caderno só para isso, sabe? Coloque lá coloque o nome da sua cliente lá na folha lá em cima, e depois embaixo você vai colocando as peças que ela já comprou, as peças que ela gosta, né? Você pode criar por tópicos, né? Maria da Silva, o que a Maria mais gosta? A Maria gosta disso, daquilo, daquele outro. O que a Maria, as últimas peças que a Maria comprou. A Maria comprou uma tornozeleira prata com cristal. A Maria comprou uma choker dourada, mais pesada, né, mais carregada, que chama mais atenção. Então, dessa forma, você consegue segmentar os gostos do seu cliente, né? Se ele comprou aquilo, é por 2 motivos: ou por ele ter algo específico, né, como um casamento, uma festa, algo específico nesse sentido, ou porque ele realmente gosta, né? Então você precisa tentar descobrir isso, né? E criar uma segmentação ali por preço, né, por ocasião, por estilo e tudo mais, igual a gente fez aqui. Segmentação de clientes é muito importante no ramo de vendas. Personalização agora. Adapte sua abordagem e sugestões de acordo com o perfil de cada cliente, né? Não adianta você tratar alguém, né? Tratar ou agir com alguém de uma forma que não é verdadeira, né? Vou dar um exemplo. Se você for atender uma amiga sua de longa data, né, a forma que você conversa com ela, geralmente ela é diferente de que um cliente novo, um cliente que você recém conquistou, né? Então isso é importante, né? Que a gente adapte a nossa abordagem de acordo com a personalização de cada cliente, né? Tem cliente que prefere ser chamado de um jeito, tem cliente que prefere ser chamado de outro, e tudo isso, gente, está na conexão, né? Se você não se conectar com o seu cliente, você não vai saber nada disso, né? É muito importante que você se atente durante todo o treinamento sobre isso, conexão. Histórico de compras, né? Como a gente já falou ali na segmentação. Tenha um outro caderno ou o verso desse caderno que eu falei da segmentação para anotar todas as peças que essa pessoa comprou já com você, né? Não precisa anotar código, nada nesse sentido, porque tudo isso vocês têm lá no portal, lá no aplicativo, né? Mas é importante você saber as coisas que você já vendeu para o seu cliente. Porque a nossa cabeça, às vezes a gente sabe, né? Mas a nossa cabeça uma hora é falha, né? Então por isso que é importante você ter essa listagem, e isso vai só facilitar para você na questão da segmentação mesmo, né? Canais de comunicação preferenciais. Descubra como cada cliente prefere ser contatada. Gente, isso aqui é algo muito banal, né? Que parece banal, mas é muito importante.
Tem gente que gosta de ser contatado só pelo WhatsApp. Tem gente que prefere no próprio Instagram, né? A hora que você faz uma postagem, a hora que você posta um story ali, né? E tem gente também que prefere pessoalmente, né? Então, você precisa segmentar, e isso está já na segmentação, né? Você precisa descobrir qual é o formato que o seu cliente prefere, né, ser atendido. E aqui a gente tem duas oportunidades para conhecer isso. A primeira delas é como a pessoa entra em contato com você. Né? Se ela entra em contato com você pelo WhatsApp, né? Se ela entra em contato pelo Instagram. E outra coisa também, né? O formato da comunicação. Geralmente o formato ele está atrelado ao que a gente recebe. Um exemplo, se alguém manda um áudio para você, não seria legal você retornar, claro que é de acordo com as possibilidades, né? Mas se você conseguir personalizar ao ponto de responder da mesma forma que a pessoa te contatou, seria legal, né? Por quê? Porque se ela está enviando um áudio, é que ela tem a chance de ouvir, né? Ou seja, ela consegue ouvir. Se ela está te mandando por escrito, muito provavelmente ela não consegue ouvir naquele momento. E aí seria interessante você mandar por escrito também, né? E também a forma pessoalmente, né? Como que você pode descobrir se alguém às vezes prefere ver as peças ali pessoalmente, que você faça uma visita, ou que ela vá até você, né? Alguns casos assim, pergunta, né? Simples, simples assim, olha, você gostaria que eu te levasse pessoalmente para ver, para você poder ter a chance de ver todas as peças, né? Pra gente, né? Enfim, a forma de você gerar mais conexão, gente, é pessoalmente, tá? Nós temos aí avanços enormes, né? Com chamadas de vídeo, todas essas coisas, mas pessoalmente nunca vai ser superado. Então é importante que você, se você consiga, né, fazer esse atendimento pessoalmente, é sempre melhor, né, para o seu negócio, tá bom? Imagens que vendem, emoções que conectam. Conecte-se. A chave para a confiança e a venda é a conexão. Conexão gera venda e não ao contrário, igual a gente falou ali atrás, né? Existe uma estratégia que é chamada de escuta ativa 360 graus, né? Então vamos entender o que é isso agora. A escuta ativa 360 graus pode ser presencial, né? E aí você pode observar a linguagem corporal, o tom de voz e as reações da cliente, né? Um exemplo, se a sua cliente é uma pessoa mais extravagante, que fala mais alto, que fala, vamos dizer, sem parar, né? Muito provavelmente você vai ter que tentar replicar isso, né? Porque se você conversar devagar, baixinho, de uma forma totalmente diferente, ou oposto, né? Do que ela faz, muito provavelmente ela não vai gerar conexão com você, né? Também pode ser online. Online, como que você faz? Você analisa os comentários, as mensagens, as interações nas redes sociais para entender as preferências e desejos, né? Essa forma aqui é uma forma mais difícil, na minha opinião, né? Por quê? Porque a gente não tem muito tempo de ficar pesquisando, né? Vendo a forma que a pessoa comenta as coisas das outras pessoas, né? E tudo mais. Mas também faz parte da escutativa 360 aqui. Faça perguntas poderosas. Essa aqui é muito importante, gente. Vá além do superficial, como é um exemplo, né? Como essa peça te faz sentir, né? Qual a história que você quer contar com essa semijoia? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Você vai fazer aqui apresentar, né, peças para uma cliente sua muito especial, uma amiga sua ou uma parente próxima, e ela vai no casamento do filho, um exemplo. Eu acho que na hora que você for apresentar, veja bem, você poderia perguntar para ela o seguinte, né? Ela está indecisa ali, né? Entre uma peça, outra peça. Talvez por uma peça ser um pouco mais cara, outra mais barata. Ela gostou da mais cara, só que ela está indecisa, porque em relação ao preço. Aí se você virar para ela e falar assim para ela, olha, fulana, qual a história que você quer contar com essas semijoias? Com essa semijoia, você vai no casamento do seu filho único, né? Você acha que não vale a pena você ir de uma forma que faz você se sentir bem, né? Gente, isso é praticamente automático a venda, né? Então, é esse tipo de coisa, gente, é conexão. O que existe de mais poderoso na conexão com os clientes é tudo que envolve sentimento. Se você conseguir conciliar, né, a sua técnica de venda, né,
ao sentimento da pessoa, isso aqui é batata, né? Praticamente venda certa também aqui nesse caso. Novamente, né? Empatia e rapport digital. Para vocês entenderem o que é rapport digital. Rapport é um termo francês que significa trazer de volta ou criar uma relação. Está totalmente ligado aqui à conexão, né? A você gerar a conexão, você manter clientes ou você adquirir novos clientes. Vamos ver o que faz parte disso agora. Respostas rápidas e personalizadas, né? Mostre que você se importa com o tempo e as necessidades da cliente. Isso aqui é importante para a gente fazer aquela análise do que a gente recebe, né? Para poder dar o feedback. Um exemplo, se a pessoa, você percebe que o tom de voz da pessoa, que ela mandou um áudio para você, tá acelerado, tá, enfim, com pessoa falando em volta, né? Você tem que tentar encontrar uma forma das suas respostas serem esclarecedoras, serem de uma forma, vamos dizer, consciente, mas tem que ser rápido, né? Não adianta você mandar um áudio de 2 minutos para ela, muito provavelmente ela não vai ouvir, você vai acabar perdendo até a sua venda, né? Então você tem que pensar nisso antes de você mandar a resposta e tentar responder, né, a altura do que ela mandou para você, né? Se ela mandou um áudio, um exemplo, é uma amiga sua que não trabalha, que muito provavelmente está em casa, né? E que você sabe que naquele momento ela pode ser que ela esteja tranquila, né? Então aí você responde da mesma forma, né? Com mais de uma forma mais carinhosa, falando mais pausadamente, não deixando de ser, né, esclarecida, pontual e tudo mais, mas você consegue dessa forma você consegue adaptar aqui a forma que a pessoa está falando com você, né? Linguagem inclusiva e positiva. Cria um ambiente de confiança e acolhimento. Essa parte aqui, gente, é uma parte muito importante também, tanto para o atendimento presencial quanto atendimento online, né? Um exemplo, a pessoa chega em você, sei lá, oi Maria, boa tarde. Aí você vai responder, olá Joana, boa tarde, né? Percebem que fica uma coisa meio estranha, né? Às vezes a pessoa não tá no dia bom, às vezes a pessoa não tá legal. Qual que é o nosso papel? Lembrem lá do começo, gerar conexão. Para gerar conexão, nós precisamos cativar o sentimento da pessoa. Aí como que seria uma forma correta? Olá, Joana, eu estou bem, graças a Deus. E você, como está? Aí muito provavelmente, né, ela vai falar para você, olha, não estou muito bem hoje, aquilo, isso, né? Aí você tenta criar uma forma vamos dizer, de trazer a positividade para aquela pessoa, né? Nós não vamos resolver problema, nós não vamos, dificilmente nós vamos, né? Só se for uma relação muito estreita, né? De uma amiga, de uma pessoa muito próxima, aí já é outra coisa. Mas com a maioria das clientes nós não devemos, né, se colocar ao ponto de solução do problema, e sim de confiança que ele vai ser resolvido, né? Então é uma coisa diferente aí. Compartilhe o conteúdo relevante, ofereça as dicas de estilo, cuidado com as semijoias e informações sobre as tendências. E aqui um puxão de orelha em todas vocês, né? Por quê? Porque vocês não usam o que vocês têm de melhor, né? Que é vocês mesmos. Vocês não criam, poucas vezes criam, né? Ou quando nunca criam vídeos, né? Mostrando o look de vocês, mostrando as peças, marcando a página, marcando a sua página, enfim. Gente, você tem que entender que a primeira vitrine é a própria consultora, né? Se a consultora não usa as peças, se a consultora não está bem arrumada, não estou falando que tem que o tempo todo estar como se fosse em um baile de gala, não, mas bem arrumada, né? Que você esteja apresentável, né? Com o cabelo bem cuidado, com as unhas e tudo mais. Porque nós, né? Todos nós vendemos beleza, né? Se a gente vender beleza e não oferecer beleza, né, dificilmente a gente vai conseguir vender. Então é nesse sentido que eu falo aqui. Utilize emojis e recursos visuais. Torne a comunicação online mais expressiva e envolvente. Quebre a barreira da frieza digital. Existe um termo, né?
nesse meio, no meio de vendas online, que é chamado de frieza digital. O que que é isso? É o que letras, né, no caso letras, não transferem sentimento, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E como assim nós podemos fazer, né? Evitar ao máximo primeiro, né? Mas quando não tiver como, tiver que ser várias coisas, você enviar várias coisas através digitado, né? Você coloque emojis, você coloque ali, vamos dizer, uma conversa mais simples, né? Uma conversa mais, não torne tanto, vamos dizer, aquela coisa ferrenha, pontuação em todo lugar, né? Esse tipo de coisa, não. Troque as pontuações sempre por um emoji, né? Uma dica aí que a gente recebeu num treinamento que a gente fez, né? Troque as pontuações por emoji. E isso é algo bem legal que vem agregar para vocês também. Nós precisamos encontrar uma forma de não parecer frios, né? Na conversa através de textos e tudo mais. Despertando desejo e criando valor, né? Isso aqui é bem legal também, gente. Vídeos curtos mostrando diferentes formas de usar a mesma peça. Demonstra a versatilidade e o custo-benefício. Um exemplo, você pega lá um colar, né, uma choker, enfim, e você mostra para sua cliente que esse colar, né, que você tem ali disponível no seu mostruário, né, sempre esse tipo de coisa. Você pode usar ele como uma pulseira, você pode usar ele como um colar, né? Propriamente dito que ele né? Enfim, você tem uma versatilidade naquela peça, né? E isso agrega custo-benefício, né? Olha, com isso a gente cria na cabeça da nossa cliente o seguinte: olha, eu tô comprando um que vale dois, né? E isso é legal também, gente, né? E você demonstrando talvez outras formas de usar aquelas peças, né? De não só daquela forma, com outros looks, enfim. Isso tudo agrega custo-benefício, tá? Para aquelas peças e tende a valorizar elas ainda mais. Lives e vídeos ao vivo. Interaja com seus clientes em tempo real. Mostre as novidades e responda a perguntas, né? Outro puxão de orelha, né? Dificilmente vocês fazem isso, né? Vocês precisam fazer isso, gente. Como eu disse, a primeira porta de entrada para novos clientes é você mesmo, né? A forma que você aparece nas redes sociais, né? Algum dia você fez lá uma enquete com as seus clientes perguntando se elas querem ver as semijoias, né? Através de store ali, através de você mostrando mesmo, né? A grande maioria tenho certeza que não, né? Toda vez que você pega ali o seu mostruário novo, né? Você já meio que deixa isso combinado com elas. Gente, as primeiras vezes vai aparecer uma, vai aparecer duas, mas com o tempo elas vão se acostumando, elas vão gostando e isso também estreita relacionamento, né? Estreita as conexões. É muito bom. E hoje nós temos aí uma vasta rede online para fazer, né? Nós temos aí o Google Meet, Zoom, nós temos o Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, né? Tem a opção lá de conversa no grupo, de chamada de vídeo no grupo. Gente, são diversas opções, né? Só não usa quem não quer. E quem não quer geralmente não vende, né? Então comecem a pensar dessa forma. Costumo dizer, vergonha não paga boleto, né? Então nós temos que começar a pensar nesse sentido. Crie looks completos. Sugira combinações de peças que se complementam e valorizam a cliente, né? Novamente, você ser a primeira amostra, né? Para suas consultoras, né? Você mostrando para elas como usar diversas peças, o formato de usar, né? Fazendo looks ali você com as próprias peças, né? Novamente, você é a primeira vitrine, né, gente? Ofereça alternativas e upgrades. Apresente opções em diferentes faixas de preço e sugira peças de maior valor agregado que atendam melhor às necessidades identificadas. Aqui é a questão daquela coisa, né? Bom, se a sua cliente vai para um baile de formatura, né, e ela comprou uma choker, né, de uma determinada forma,
a gente lança uma tendência nova, uma novidade, que tem exatamente um brinco que casa com aquele colar que ela comprou, né? Se você chegar nela e falar isso para ela, além dela se sentir especial, ela vai muito provavelmente, né, se interessar por essa peça. Por quê? Porque você lembrou dela, você valorizou a festa, né, que ela tinha para ir, né, tentando agregar ainda mais valor para ela, né, valor no sentido dela se sentir melhor, né, sentir mais empoderada, sentir mais bonita, enfim, todo esse tipo de coisa, né. Isso também agrega muito aqui o nosso valor. Storyline do produto. Conte a história por trás da peça, né? A inspiração do design da peça, os materiais, o processo de criação, né? Gente, isso aqui é o que eu falei da Virgínia, né? Se você, muito provavelmente, se você pegar aquela peça, contar como foi, que foi o lançamento da Virgínia, assim, assado, que a Coisa Linda tem disponível em tais opções, né, em vários modelos, né? Isso é storyline, é você criar uma história sobre aquela determinada peça, né? Existe um termo também, né, nas vendas que é chamado o melhor vendedor é o melhor contador de histórias, né? É aquele que mais consegue colocar histórias na venda dele. E não só nesse caso, né, nessa peça da Virgínia, em todas as peças, né? Você tem que encontrar uma forma de colocar histórias nas peças ali que você está vendendo. Controle a narrativa. Crie narrativas que conectam emocionalmente. Mostre como a semijoia pode transformar um look, celebrar um momento especial ou expressar a personalidade da cliente, né? E aqui é aquela ideia que a gente às vezes vê, né? A foto de uma pessoa, né? Sem a semijoia, né? E depois com as semijoias, né? Que muda totalmente. E dessa forma você pode mostrar para sua cliente, né? O quão importante é aqueles acessórios para ela, né? Essa aqui é a prova mais, vamos dizer, não tem nem questionamento, né? Você pega uma foto dela sem a semijoia, sem nada, e depois você coloca os acessórios ali para ela. Nesse sentido, você vai ver que também funciona muito bem. Prova social. Compartilhe feedbacks positivos de outras clientes. Utilize prints de conversas, avaliações e fotos de clientes usando as peças. Isso aqui é muito importante, gente. E vocês não fazem, vocês não pedem feedback, vocês não interagem, né, com as suas clientes nesse sentido, né? E como que vocês podem fazer isso? Criar um sistema de premiações, de mimos, né? Toda cliente que postar lá com a peça, usando a peça, ou, né, uma postagem ali no ato da compra, você vai dar uma determinada coisa para ela. Isso pode ser um mimo, isso pode ser um desconto na próxima compra, né? Tudo isso, né? Então, isso aqui é algo que você precisa começar a investir, né? Porque a prova social geralmente é aquela que traz novos clientes, né? Às vezes a gente fica muito acomodado com os clientes que a gente tem. Nós precisamos colocar metas, né? Igual a gente sempre fala, e metas no sentido de adição de novos clientes também. Olha, esse mês eu preciso conseguir X novos clientes, né? Nós não podemos se contentar com aquilo que a gente já tem. Nós precisamos almejar aquilo que a gente não tem, né? Sempre é muito importante isso. Gerando desejo agora. Mostre resultados reais, a prova social aumenta e a confiança e o desejo de compra, né? É o que eu acabei de falar anteriormente, né? E também aqui tem um fator para agregar nesse sentido, que é a questão de você conseguir novas consultoras, né, para sua equipe, para estar aumentando aí a sua equipe de vendas, né? No caso do nosso programa Diamante Líder. Comece a compartilhar os seus resultados de venda, né? Se você quer novas consultoras para sua equipe, publique lá quanto você conseguiu de comissão esse mês, os prêmios que você ganhou. Não deixe de fazer isso. Por quê? Porque isso que é o que gera desejo, né? As pessoas querem o que a gente tem.
né? E isso não é nem no sentido pejorativo e ruim da palavra, é no sentido de uma forma que a gente consiga gerar esse desejo nas pessoas, tá? Então tudo isso aqui, gente, faz parte do tópico, né? Despertando desejo e criando valor. Essas são todas as formas que nós trazemos para você nesse treinamento. Agora vamos falar de gatilhos mentais poderosos, né? Que são os termos que a gente usa que instiga a pessoa a querer fechar a venda, a querer comprar. Primeiro gatilho, de escassez. É quando a gente fala últimas novidades, disponível por tempo limitado, né? Só que todos eles, gente, nós precisamos usar de uma maneira responsável, né? No sentido de, nossa, essa consultora só vende últimas unidades, essa consultora só tem coisa que é disponível por tempo limitado, entendeu? Então tem que ter esse filtro, né, para que isso não aconteça. Nesse sentido, você precisa usar de formas pontuais isso, né? Estipular ali um dia por semana. Olha, sexta-feira do desconto, sexta-feira da queima do estoque, segunda-feira da queima do estoque, enfim, né? E criar esse hábito para as clientes de você, para suas clientes no caso. Você fazendo isso, um hábito, aí é tudo bem. O que não pode é ser uma coisa recorrente ali o tempo todo. Outro ponto, outro gatilho mental de urgência é quando a gente fala compre agora e ganhe um presente exclusivo, ou seja, você está instigando a pessoa a comprar e ganhar esse presente. E aí você complementa, promoção válida somente hoje, ou seja, você está estipulando uma data, né? E nesse sentido, ela tem que comprar esse presente exclusivo hoje. Se ela não comprar hoje, ela tem que comprar aí esse item hoje. Se ela não comprar, ela vai perder essa chance, né? Então é nesse sentido aí. Outro gatilho da exclusividade, né? É quando a gente fala, essa peça é exclusiva para clientes VIPs, né? Acesso antecipado à nova coleção. Uma excelente dica que eu tenho para vocês, né? Se você ainda não tem uma lista de clientes VIP, você precisa criar, né? E esses clientes VIP, quem seria, Marcel? Seria as pessoas que mais compram de você, né? Você valorizar elas, você mostrar um exemplo, dar a opção de delas verem a peça antes das outras, né? E isso é algo que gera desejo também, né? Você tendo a sua lista de clientes VIP ali, uma que você fideliza muito mais elas, né? E você cria nas outras o desejo de entrar nessa lista também, né? Só que é importante você dizer, né, que naquele momento você está disponibilizando um exemplo. Você posta lá no seu store. Mostruário novo chegando hoje, tal, a tal horas, peças para grupo VIP, né? E para as outras que não fazem parte terem esse desejo, né? Aí ela vai querer saber como que ela faz para entrar, toda aquela coisa que isso gera, no caso, conexão. Depois também o gatilho mental da reciprocidade. Ofereça um pequeno presente ou um desconto na primeira compra, ou na forma de pagamento, né, gente? Essa aqui é muito poderosa. Por quê? Porque tem a opção de você angariar novos clientes, né, para todo mundo que fazer a primeira compra, e você em contrapartida já manda para suas clientes que você também está oferecendo um desconto ou um mimo, né, um presente para quem pagar, um exemplo, direto no Pix e no dinheiro. Nunca você pode, essa aqui é algo importante, nunca você pode criar uma forma que limite somente uma classe. Um exemplo, que limite somente as pessoas que comprarem pela primeira vez, porque aquela que não comprou vai se sentir ofendida, vai falar, não, mas eu comprei já 10 vezes com ela e não vou ter nada, nenhum benefício, então tome cuidado com isso também. Crie um para aquela que vai comprar pela primeira, mas não deixe de criar algo para as outras também, tá? Isso é muito importante. Cross-selling. Sugira produtos selecionados que a cliente possa gostar. Por exemplo, um brinco que combine com o colar recém-adquirido, né? O cross-selling é você que tentar casar vendas, né? Igual eu dei o exemplo ali atrás daquela mulher, né? Que comprou comprou um colar, né? E depois
nós lançamos um brinco que é similar àquele colar. Ou seja, você tenta casar uma venda com a outra e tenta mostrar, né, que você está ajudando a sua cliente nesse sentido, né? Isso é muito importante também. Quebrando objeções para fechar vendas. Você precisa conquistar o sim do seu cliente. Essa aqui é uma frase muito importante que nós temos nas vendas, gente. Você precisa conquistar o sim do seu cliente. E aí aqui nós temos algumas opções, né? Prepare respostas para as objeções mais comuns, né? Ali embaixo, está caro, preciso pensar, já tenho algo parecido, né? Aí você precisa transformar essas objeções em oportunidades, né? E aí nós temos em contrapartida. Entendo sua preocupação com o preço, mas essa peça tem um diferencial de qualidade que garante maior durabilidade, né? Mude o jogo a seu favor, né? Que dúvida restou? Eu posso te ajudar. O que falta para fecharmos a venda agora, né? Ou seja, você muda o formato do jogo, né? Você joga um exemplo, a responsabilidade para o ombro da sua cliente. Isso aqui é totalmente válido nesse sentido, né? Porque você está se mostrando aberta, né, a negociar nesse sentido com a sua cliente. Crie um senso de facilidade e satisfação de compra, né? Ofereça diversas opções de pagamento, né, gente? Em 2025, nós precisamos ter as opções de pagamento: dinheiro, Pix, cartão de crédito, né? Até a gente recomenda, né? Até 3 vezes, né? Para não perder tanto ali na taxa da maquininha. Enfim, todas as opções possíveis vocês precisam dar para os seus clientes, tá? Simplifique o processo do pedido, né? O que é isso? É você tornar o pedido fácil, né? Já ter mais ou menos criado ali por exemplo, no Catalog, né? Que é o nossa vitrine de vendas lá, que vocês podem enviar para os seus clientes, já tenha salvo nas suas anotações, no seu grupo de anotações aí, todos os filtros feitos, né? Um exemplo, colar, o filtro de colar, o filtro de choker, o filtro para peças masculinas, para pulseira masculina. Você pode, é só salvar o link, é só copiar o link, aliás, e ir salvando no grupo. Dessa forma, você bater o olho lá você já sabe o que o que você precisa mandar quando a sua cliente te pede algo, né? Então, é dessa forma aqui. Também, ou você mesma criar o filtro, né? Por exemplo, a sua cliente está buscando um colar de árvore da vida banhado a ouro. Em vez de você pegar o link do colar banhado a ouro, né, que vai aparecer muitas opções, você já implementa o filtro da árvore da vida, digitando lá, colar árvore da vida. Vai aparecer todos os colares que a Coisa Linda tem. Então você salva esse link e manda para ela. Você copia esse link, desculpa, e manda para ela já prontinho. Isso é simplificar o processo do pedido. Garanta um processo de entrega ágil e eficiente. Se eu perguntar para você o porquê que você compra no Mercado Livre hoje, né? 99% das vezes vai ser pela agilidade que eles entregam, né? Eles não têm o melhor preço, mas eles têm a entrega mais rápida do Brasil, né? Isso é importante, né? Então você precisa ser essa pessoa que também entrega quando o seu cliente necessita. E aqui, gente, nós temos diversas opções: sábado, domingo, feriado, né? Os nossos clientes geralmente querem algo nesses dias. Nós não podemos deixar eles na mão nesses dias, tá? Nós temos que criar ali algo que atenda eles de alguma forma. Elogios pontuais, porém não exagerados. Comece a elogiar mais os seus clientes, né? Não para o ponto de se tornar algo maçante, mas sim de se tornar algo carinhoso, né? Em relação às peças, em relação a como a pessoa se veste, em relação mesmo ao comportamento, enfim. Crie essa política, né, de elogios sempre com os seus clientes. Dê sempre o poder de escolha para o seu cliente. Você prefere pagar por Pix, cartão ou no dinheiro, né? Você não impõe a forma, você pede para o seu cliente escolher a forma. Isso parece uma bobeira, mas é algo que muda bastante o jogo, né? O seu cliente se sente no poder, se sente ali, mesmo que seja uma escolha de pagamento, né? Se sente que está sendo bem tratado, né? Por você, no caso.
Insira pequenos mimos ou brindes para pagamentos em dinheiro à vista, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Para receber mais, nós precisamos entregar mais, né? E se a gente entrega, muito provavelmente a gente vai receber. Então, nesse sentido, crie campanhas para os seus clientes, né? Olha, todo mundo que pagar esse mês no dinheiro vai receber um mimo exclusivo. Todo mundo que comprar hoje, né? Que comprar, um exemplo, nessa semana, isso aqui vale para quem está querendo bater meta com mais rapidez, né? Se você ali tem meninas que trocam o seu menstruário antes da hora, né? Antes de dar os 35 dias para poder ter um menstruário novo, né? Eu já vi consultoras, né? Nós já presenciamos consultoras que vendem tudo nos 15 primeiros dias, né? E aí elas usam o dinheiro para pagar a coisa linda, para pagar a nossa parte e para pegar um menstruário novo para continuar vendendo, né? Isso é algo normal. Se você conseguir fazer, vai ser muito bom para você. Você vai vender praticamente o dobro do que você vende, né? Isso é estratégia, né, gente? Um exemplo, se você coloca lá, todo mundo que comprar comigo essa semana vai ter 5% de desconto, né? E muito provavelmente você vai vender muito mais naquela semana por conta disso, né? Se é uma semana que está faltando, a última semana do mês para você fazer acerto e você não bateu as suas metas do mês ainda, né? Isso é algo interessante. Enfim, tem N possibilidades, né, de você aqui desenvolver, né, a questão dos brindes, dos mimos, dos descontos na sua estratégia. Isso aí vale de cada um, da forma que você acha melhor. Fidelização de clientes agora, né? Nós mudamos o tópico agora para fidelização. Experiência do cliente, atendimento personalizado e atencioso em todos os pontos de contato. Como que é os pontos de contato no termo de vendas? É toda vez que a pessoa inicia uma conversa, né? Ou inicia ou dá sequência numa conversa. Um exemplo, uma pessoa mandou uma mensagem para você querendo algo. Esse é o contato inicial, ponto de contato inicial. Depois você faz o atendimento, né? E a pessoa já te fala que vai ficar com a peça. Aí é o segundo ponto de contato, né? Então você precisa de uma forma adequar todos os pontos de contato, né? De forma que a pessoa se sinta especial, que seja um atendimento atencioso, né? Que seja um atendimento prestativo. Surpreenda seus clientes com pequenos gestos. Exemplo, um cartão de agradecimento, um mimo, né? Tem N possibilidades também aqui que a gente pode fazer. E é o que a gente acabou de falar, né? Para receber mais, nós precisamos entregar mais. Resolva problemas rapidamente e com empatia. Essa aqui é muito importante, gente. Se coloque no lugar do seu cliente, né? Por isso que a gente sempre orienta. Vocês expliquem sobre a questão do mau uso das peças, né? Que não pode usar assim, que não pode usar assado, né? Mas se chegar um ponto desses, se coloque no lugar, né, daquele cliente e tente fazer de uma forma, vamos dizer, mais amigável possível aquela conversa. Cria um sistema que... e uma coisa importante, gente. Aquela velha máxima, né, do cliente tem sempre razão, ela tem que ser sempre valorizada, gente. Um cliente mal... existe até um termo que fala nas vendas, né? Um cliente de mau humor com você tira 10 pessoas, né, da sua lista. Um cliente de bom humor traz 20, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos pensar. Programas de fidelidade e recompensas, né? O que eu falei lá sobre o grupo VIP, né? Sobre toda essa questão de fidelidade, né? Direta com o cliente. Cria um sistema que incentiva e recompra a recompra e a indicação de novos clientes, né? Outra coisa importante, né? Sempre tente fazer uma venda já pensando na próxima, né? Isso é algo que nós precisamos cultivar no nosso negócio,
né? Dar o desconto para a próxima compra, né? Dar algo também para o nosso cliente, né? Em relação a valor ou em relação a mimo, a presente, em relação à indicação de novos clientes. Olha, se um exemplo, todo mundo que indicar novos clientes, esse mês vai concorrer a ganhar uma semi-joia no valor de tanto, né? Isso cria com muita conexão também. Ofereça descontos exclusivos, acesso antecipado a novidades e presentes especiais, né? O que a gente falou lá do grupo VIP também, né? Comunicação contínua e relevante. Mantenha seus clientes informados sobre novidades, promoções e eventos, né? Você precisa encontrar uma forma de manter os seus clientes sempre informados, né? É claro que nem todo mundo gosta de ficar recebendo coisa o tempo todo, né? E aí você precisa criar uma forma de descobrir qual é o melhor atendimento para cada cliente, né? E aí nós temos diversas opções, né? Como grupo fechado, né? Nunca deixe um grupo aberto, gente, de clientes. Vai por mim, sempre fechado, no qual você somente envia, né? Você ou se tiver mais alguém que vende ali com você, você somente envia as coisas naquele grupo. Ninguém quer grupo para ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se a pessoa entra num grupo hoje, em 2025, é porque ela precisa de algo, né, naquele sentido. E aí tem grupo do WhatsApp, tem lista de transmissão do WhatsApp. Nós temos aqui também o Instagram, né? Que tem as opções ali dos melhores amigos e tudo isso, gente. Opções não falta, né? Envie mensagens personalizadas em datas especiais. E aqui é onde a gente peca muito, né? A Casas Bahia manda, o Mercado Livre manda, o Shopee manda, a Magalu manda, enfim, mensagem de aniversário, né? De felicitações, né? Quando que você mandou uma mensagem para algum cliente seu que está fazendo aniversário, falando para ele que ele ganhou um desconto, né, por estar fazendo aniversário, né? Tenho certeza que ele vai pensar em comprar com você naqueles próximos dias, né? Enfim, tudo isso, gente. Nós precisamos se aproximar mais dos nossos clientes, né? Não podemos ser aquela pessoa que só a pessoa que vende semijoia. Nós precisamos gerar conexão a ponto de ser uma amiga que vende semijoia, de ser uma pessoa agradável que vende semijoia, nesse sentido aqui. Crie conteúdo de valor nas suas redes sociais, como dicas de moda, tutoriais de uso, né? O que a gente já falou também, né? Muito importante isso aqui. Transforme clientes em seus embaixadores, né? É o que eu falei ali atrás, né? Um cliente contente traz novos 10 clientes, né? Um cliente insatisfeito leva 5 com ele embora, né? Então é nesse sentido aqui. Incentive o compartilhamento de fotos e experiências nas redes sociais, né? Peça feedbacks e utilize-os para melhorar seus produtos e serviços, o que a gente já falou, né? Então isso aqui faz parte, né? A primeira parte da experiência do cliente com você e a segunda parte da comunicação contínua e relevante aqui nas técnicas de venda. 5 qualidades essenciais de uma consultora de alta performance. Então vamos lá, vamos desmembrar tudo isso agora. Primeiro, foco na solução, não apenas no produto. Mostre como a Semijoia resolve um problema. O exemplo, como uma falta de acessório elegante para uma ocasião especial, como realizar um desejo. Exemplo, sentir-se mais confiante e bonita, né? É o que a gente falou, né? Nós precisamos vender, né, sentimento, né? Vender semijoias, mas semijoias que tragam sentimentos para a pessoa. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter muito sucesso nas nossas vendas. Personalização extrema agora. Quanto mais personalizada for a sua abordagem, maior a chance de conversão. Utilize o conhecimento que você tem do cliente para oferecer exatamente o que ele procura. Gente, essa aqui resume todo o nosso treinamento praticamente, né? Então, a sua personalização para cada cliente, ela precisa ser extrema, ou seja, o máximo possível, né? Em todos os sentidos, a forma de atender, a forma de oferecer, o feedback, né? Tudo isso que a gente já viu até agora.
Crie senso de comunidade. Incentive a interação entre suas clientes nas redes sociais, criando um espaço onde elas se sintam parte de algo maior, né? Quando a gente fala, posta lá um agradecimento, né? Posta lá a nossa comissão do mês e posta um agradecimento para as nossas clientes, né? Marca elas, enfim. Gente, isso gera senso de comunidade, né? Olha, eu ajudei a consultora X, a consultora Y a ganhar X meta, a ser premiada, enfim, a estar no top 10. Isso é senso de comunidade. Então não deixe de cultivar isso com as suas clientes. Mensure seus resultados, acompanhe suas vendas, identifique técnicas que estão funcionando melhor e ajuste a sua estratégia continuamente, né? O que a gente fala para vocês. O que ajuda vocês muito nessa questão é o próprio aplicativo, né? O portal, no caso, Consig. Né? Com o Consig vocês têm acesso a tudo isso, né? Acompanhamento de vendas, né? Identificação do que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar, como você precisa melhorar e, por fim, você aplica a estratégia de mudança aí. 5, e na minha opinião, um dos mais importantes, invista em sua imagem profissional online e offline, né? Gente, a sua apresentação pessoal e a qualidade do seu conteúdo digital são cruciais para gerar confiança nos seus clientes, né? Se você tiver uma página pessoal ou uma página ali profissional, né, com uma marca, com a sua marca e tal, gente, essa página precisa passar confiança para o seu cliente, né? Não ter uma página capenga, toda com fotos bem ruins, com ângulos ruins, né? Tem que ser uma página organizada, né? Inclusive nós temos um treinamento aqui mostrando como que você organiza a sua página e logo em breve nós vamos lançar um outro, né, que é o 2.0, que é aprofundar, né, essa gestão ali de redes sociais, a sua imagem pessoal, né, sua imagem física, né? Lembra que eu falei ali atrás? Sempre está bem arrumada, com o cabelo bem feito, né? As unhas, né? Importante. E você usar as semijoias, né, gente? Aquela pessoa que não usa a peça que ela vende, ela não passa credibilidade nenhuma, né? Nós somos a primeira vitrine para os nossos clientes. Então vocês precisam usar e abusar nesse sentido aqui, tá bom? Bom, aqui a gente finaliza, né? Parabéns por investir no seu desenvolvimento. As técnicas que compartilhamos são ferramentas poderosas, mas o que é mais importante é a sua dedicação e paixão. São o verdadeiro motor do seu sucesso. Lembre-se de adaptar as estratégias, né, que nós apresentamos à sua realidade, né? Não trace as estratégias como um livro, e sim como uma história, né? E ao seu estilo de venda. O mercado de semijoias oferece infinitas oportunidades para quem se dedica e busca aprimoramento constante. Muito obrigado e espero que seja de grande valor para você mais este treinamento. Até mais.